Gostava de fazer uma oração com a igreja antes de iniciarmos. Hoje daremos continuidade à nossa série Carta aos Hebreus. Passagem que nós vamos meditar está em Hebreus capítulo 7. Fala sobre um homem de linhagem misteriosa. Nós vamos ver o que esse homem tem a ver conosco. Amém? Vamos orar, curva sua cabeça. Pai, te damos graças, louvamos o teu nome, por tua bondade, o teu cuidado, acima de tudo, pela tua presença entre nós. Nós queremos elevar uma adoração e um louvor como já temos feito desde o início deste culto, Pai. Que neste momento teu Espírito possa inundar esta igreja e os nossos corações, nossa mente estejam totalmente focados em Ti. Que a Tua transformação venha sobre nós, possa atingir todos que estão a assistir, aqueles que irão assistir. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos sair daqui mais parecidos contigo. Então ajuda-nos a isso, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém? Meus irmãos, por favor, abram vossas Bíblias. Em Hebreus capítulo 7, nós vamos falar sobre, eu intitulei esta mensagem como Efeito Melquisedeque. Nós vamos falar sobre um homem que se chama Melquisedeque, está na Bíblia. Ele aparece em apenas 3 passagens das Escrituras, o que nós vamos ver também, o que essas passagens falam sobre ele. E nós vamos ver o que ele tem a ver, tanto conosco como com a história da Bíblia. Amém? Por favor, então vamos ler Melquisedeque, capítulo 7, ou melhor, Hebreus, capítulo 7, do verso 1 até o verso 10, ok? Muito bem, tá ali, né? Eu vou ler ali que fica mais fácil. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei da Justiça. Depois, Rei de Salém, que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza deste homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que o recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertence à linhagem de Davi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior, nesse caso Abraão, é abençoado pelo superior, na figura de Melquisedeque. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Até aí. Vamos entender um pouco da história que está por trás disso. Todos nós aqui, eu acho que acredito eu, conhecemos a história de Abraão, né? Nós já lemos Gênesis, e este homem ele aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 14, ok? O que está acontecendo ali? Ló e Abraão separam-se, não é? Eles estavam tendo já conflitos, eles não, né? Mas aqueles que eram seus empregados e as pessoas que estavam sobre a tutela deles estavam tendo conflitos porque já estavam em grande número. Então, Abraão decide, então, se dividir. Ele fala, Ló, escolhe o lugar para onde tu queres ir, que eu vou para o outro lado. Então, os dois se separam. Ló vai para Sodoma e Gomorra, né? Todos nós conhecemos a história. E, entretanto, também nessa transição, Abraão recebe a promessa de Deus que ele seria descendente da terra de Canaã, juntamente com o seu povo, e a promessa a partir daí, não é? Pronto, o que acontece? Com o passar do tempo, 4 reis do Oriente Médio, eles se unem para lutar, para guerrear contra o rei de Sodoma e Gomorra. Eles se unem, vão contra esse rei e vencem a batalha. Só que, entretanto, nessa batalha, além desses 4 reis despojarem toda a cidade de Sodoma e Gomorra, também levaram Ló como prisioneiro. Abraão soube dessa história,
a Bíblia vai dizer, vocês podem depois ler Gênesis 13 e 14, a Bíblia vai dizer que Abraão escolhe 300 dos homens mais valentes que estavam na sua moradia, porque Abraão era muito rico mesmo, e sai em batalha contra esses 4 reis. Abraão, logicamente, vence a batalha, não é, irmãos? E ele não só traz Ló de volta, não só traz os despojos, ou aquilo que Ló havia perdido, os bens de Ló, mas também todos os despojos da guerra, ou seja, tudo aquilo que eles tinham como posses nos seus reinados. E na transição dessa volta, aparece o rei de Sodoma agradecendo a Abraão, porém aparece também esta figura misteriosa. Um homem onde a linhagem, ou onde a ordem, aquilo que ele tinha como descendência, também traz uma representatividade muito significativa. E nós vamos ver o que Melquisedeque significa tanto para Abraão e a descendência dele, o povo judeu, como significa para nós hoje, tá bem? Vamos lá então. Então, que importância tem, primeiramente, a vida de Melquisedeque para nós e para Abraão? Porque, primeiro, ele revela, ele oficializa neste encontro o chamado de Abraão. Abraão, até então, estava vivendo debaixo de anúncios de promessas. Desde que Abraão sai da terra dele e da sua parentela, até este encontro, Deus havia prometido coisas a Abraão. Só que até então não havia sido oficializado. É como você fazer um curso, mas não está ainda exercendo a profissão. Este homem vem, neste tempo, para oficializar e a partir daí Abraão começar a viver de fato as promessas. Ok? Isso é um adendo para nós. É sempre importante, ou Deus, na grande maioria das vezes, irá primeiramente preparar-nos antes de oficializar uma missão. Até porque Ele quer ter a certeza que não vai ter dedo seu e dedo meu. Então, existe um tempo para tudo. Salmo 104, 14. 1 ao 4, ou melhor. Vamos ler para nós vermos onde novamente essa figura aparece. Agora vem o salmista Davi falar sobre este homem novamente. É a segunda vez que a Bíblia fala sobre Melquisedeque. Só que Davi aqui, ele já eleva o padrão deste homem e de tudo aquilo que ele representava. Vamos ler. Salmo 104, verso 1 até o 4. Disse o Senhor ao meu Senhor. Vejam isso, irmãos. A palavra aqui no original, do primeiro Senhor, é Adonai, é o Deus Criador. Davi está tendo uma revelação aqui magnífica. Ele está dizendo que ele está vendo a conversa do Deus Pai com o Deus Filho. Que ele está dizendo, disse o Senhor, o Criador de todas as coisas, ao meu Senhor, Jesus Cristo. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Vejam, diante do que os estudiosos dizem, o único ser que se assenta nos céus é Jesus Cristo. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Vamos para o verso 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. O Senhor aqui é Adonai, o Criador. Tu, Jesus, és sacerdote para sempre. Segundo o que, irmãos? A ordem de Melquisedeque. Então vejam só, para ser um sacerdote, todos aqui sabem o que é um sacerdote? É alguém que representa Deus para o povo, Deus para a humanidade, ok? Então, para ser um sacerdote, sempre havia um requisito, ok? Não era chegar e falar assim, não, decidi ser sacerdote. Não existia isso, irmãos. Deus estipulou um requisito para que o homem fosse intitulado sacerdote. Primeiro, não poderia ser pela tribo de Levi, porque nem sequer haviam ainda sido concebidos. Abraão ainda não havia começado toda a sua descendência. Nós sabemos que após Moisés, quando ele intitula as leis públicas, fisicamente através das pedras, ok? O povo rejeita a voz de Deus. Não foi isso que aconteceu no Sinai?
Porque até então, o intuito de Deus era que todo o povo de Israel fosse um povo sacerdotal, para que representasse Deus para as demais nações. Porém, eles rejeitam a voz de Deus, e aí Deus intitula uma tribo específica entre o povo, para que fosse a tribo sacerdotal. Só que essa tribo, ao invés de representar Deus para todas as nações, iria ser limitada, iria representar Deus para o povo, ok? Então era a tribo de Levi, que vem de Arão, ok? Portanto, neste caso aqui, Melquisedeque não poderia ter sido intitulado sacerdote, porque Arão não havia ainda nascido, ok? Então, vejam só, nós vamos começar lá do início para entendermos. Adão, vamos lá para Adão, ok? Gênesis, ele tinha uma missão. Qual era a missão, irmãos? Guarda e cultiva o jardim. Isso significa basicamente, santifica, implanta o reino de Deus sobre a terra. Que toda a criação me adore ao ver o que você fala, ao ver as suas ações, ao ver o que você pensa. Me representa diante de toda a criação. Okay? Essa era a missão de Adão no Éden. Quando Adão peca, todo o mundo criado até então sofre um cataclisma por causa do pecado. Todos estão sintonizados até aí? Inclusive o próprio homem, não é? Porque ele perde a imagem pela qual ele havia sido criado. Portanto, quando ele é expulso do jardim por causa do seu pecado, nós temos um episódio um pouco mais para frente do primeiro assassinato na Bíblia. Todos lembram dessa história? Muito bem. Abel e Caim. Passado isso, irmãos, vejam só, desde o momento em que Adão peca e sai do jardim, até toda essa trajetória do assassinato, e após o assassinato, passa-se um longo período. Após isso, a Bíblia vai dizer que o nome do Senhor voltou a ser invocado. Ou seja, o mundo até então estava atolado, afundado no pecado. E mais um filho de Adão, conhecido como Sete, ele, ao nascer e ao crescer e etc., a Bíblia vai dizer que ele volta a invocar o nome do Senhor. O que é invocar? Fazer Deus presente. Quando a igreja se reúne, a igreja é a única que tem o poder de invocar o nome do Senhor, de fazer Deus presente entre nós. Por isso, muitos podem conhecer Deus, ouvir falar dele, mas quando o Senhor diz assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, o ide, ele transfere a autoridade. E ele vai dizer, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria do Senhor é conhecida. Isso significa dizer que quando nós nos reunimos como corpo, nós temos o poder de invocar o nome dele. E era isso que Sete fez. Ele voltou a invocar o nome. Ele trouxe a presença de Deus para a terra novamente. Portanto, para que a pessoa consiga fazer isso, irmãos, ela precisa ser instruída em como agradar a Deus. Porque muitos dizem conhecer Deus. Mas Deus vem por eles só dizerem que conhece? Não. Você precisa saber o que agrada esse Deus para que ele de fato venha. Tanto é que quando Israel levantava um fogo estranho, o que acontecia? Morria, irmão. Era fulminado. Deus não reconhecia aquilo de acordo com o caráter, a santidade dele. Então existia todo um padrão no Antigo Testamento para que a presença de Deus estivesse entre o povo. E hoje nós somos o meio pelo qual a presença de Deus se manifesta. E para que o Senhor venha e traga cura, transformação, nós precisamos entender e conhecê-lo para saber como ele pode vir. Porque se nós estamos aqui fazendo um culto para nós, pode ter certeza que Deus não está aqui. Se você tem uma ideia de Deus sem conhecê-lo, e acha que está aqui invocando o nome dele e ele está aqui, ele não está aqui.
E esse adendo eu quero deixar em um alerta de cuidado e temor para nós, irmãos. Cuidado com as falas, como hoje eu não gostei do culto, hoje eu não gostei do pregador, hoje eu não gostei do louvor, como se o culto fosse para você. Que Deus nos livre deste mal. Porque todos nós estamos aqui com um único objetivo: elevar a adoração ao único que é digno de receber. Nós não criamos liturgia para nenhum irmão se agradar. Porque nós viemos aqui com o mesmo intuito de filhos, de elevar a adoração ao único Deus. Porque o dia em que nós estivermos fazendo um culto para nós, irmãos, estamos desgraçados. Que Deus nos livre deste mal. Portanto, Deus, ele se manifesta através das suas leis, dos seus estatutos, das suas ordenanças, dos seus princípios. E ele não quebra princípio. E por graça e misericórdia, irmãos, ele nos transforma e nos enche em cada culto. Para quê? Para nos enviar. O sacerdote, ele não estava como quem andava pela terra apenas desfrutando do melhor da terra. Ele era alguém enviado. Quando, Francis? Em todo momento. Você é enviado em todo momento. Quantas pessoas Deus já colocou na sua vida, nas suas mãos, e você acha que é só um encontro ocasional, e Ele está te dando a oportunidade de ser Cristo na vida daquela pessoa. Esse é o sacerdote do Deus Altíssimo. Então, de alguma forma, este homem Sete, ele é escolhido por Deus para continuar a missão de Adão, que havia sido perdida lá no Éden. Deus cria em Sete uma linhagem, uma descendência. E essa descendência é conhecida na Bíblia como uma descendência abençoada. Não foi o que ele diz ali? Que Melquisedeque, quando se encontra com Abraão, ele abençoa Abraão? Vejam só, nós estamos chegando a pontos de ligação. Então, essa descendência abençoada, ela não só carregaria a promessa que Abraão tinha. Qual era a promessa? Adão tinha. Qual era a promessa? Que da semente da mulher viria um que esmagaria o quê? Então essa promessa havia sido dada lá no Éden. E já estava dentro de Abraão. Ele estava caminhando pela terra. Então essa descendência abençoada que viria de Abraão, não só carregaria essa semente, mas eles também seriam responsáveis por apregoar a lei de Deus e os princípios de Deus para todo mundo. Porque não adiantava, irmãos, e não adianta, irmãos, nós sabermos sobre Deus, se o que nós temos dentro de nós não está sendo partilhado. É para isso que Ele nos enche, para esvaziar. Nos enche para esvaziar. Nos enche para esvaziar. Faz sentido? E essa linhagem, ela tinha um chamado, a de ser sacerdote para todo mundo. Portanto, chamado vem antes de vocação. E nós já vamos entender sobre isso. Chamado, irmãos, é uma posição. Chamado é representar a imagem a qual nós estamos nos tornando. Por que você acha que Deus te transforma a imagem dele, culto após culto, devocional após devocional, encontro após encontro, para que você represente essa imagem em qualquer lugar que você estiver? Então você está sendo observado, sorria, você está sendo observado. Por isso é que às vezes você vai ver, você não é crente, e faz isso, e faz aquilo, e olha o cristão ali, xingando, brigando. Sorria, você está sendo observado. Porque não é sobre você, irmão, é sobre a imagem que você carrega. E essa imagem tem um peso. Então era uma linhagem, era uma ordem, eram sacerdotes não só para um povo, mas para todos os homens e mulheres da terra. Aqui entra a grande diferença da ordem de Melquisedeque e da tribo de Levi. Essa ordem eram os representantes de Deus na terra. Iniciou-se em Sete, e essa descendência foi se estendendo. E qual era a diferença deles? É que eles voltaram a invocar o nome do Senhor. Tanto é que Gênesis capítulo 6, espero que você não tenha acreditado no filme de Noé,
Quando diz que, aquele filme onde diz que os anjos tiveram relações com os homens e nasceram os gigantes, pelo amor de Deus, irmãos, vamos ler Bíblia, por favor. Quando a Bíblia fala de filhos de Deus, está falando dessa linhagem. Aqueles que voltaram a invocar o nome do Senhor. Porque, como, não sei se foi o Adriano ou o Rui, como falaram, nem todos que são filhos, nem todos que são criaturas são filhos. Então, para diferenciar criatura de filho, aquele que invoca e o Senhor de fato vem, e aquele que só conhece de ouvir falar, ele coloca essas duas palavras diferentes, os filhos de Deus e os filhos dos homens. E quando isso aparece na Bíblia, está dizendo que existia uma linhagem na terra até então, que estava representando Deus para toda a humanidade, e não para um único povo. Portanto, Melquisedeque, irmãos, ouçam isso, era o último representante desta ordem. Quando ele surge na história, e aquele trecho que nós lemos ali, que não existia descendência, não existia linhagem, aquilo foi acrescentado, okay, irmãos? Não existe no original. Por isso é que toda essa transição de linhagem, porque se aquilo de fato existisse na Bíblia, tudo isso que eu estou falando para vocês até então caía por terra agora. Portanto, a ordem de Melquisedeque, o Melquisedeque era um último representante desta ordem que teve origem lá em Sete. E a Bíblia define ele como sacerdote do Deus Altíssimo. E somente a linhagem, ou a ordem de Sete, tinha essa missão para todo mundo. Então, quando ele se encontra com Abraão, ele está transferindo o sacerdócio para ele. Ele está transferindo o sacerdócio para ele. Quem hoje que representa Deus para todos os homens, irmãos? Quem é o responsável, ou os responsáveis por ensinar os mandamentos de Deus para a humanidade? A igreja. Você está quietinho porque não quer essa resposta, né? É difícil. Mas nós somos os responsáveis. E eu vou te provar como a Bíblia diz isso. Portanto, sempre houve, ao longo de toda a história da humanidade, alguém que representasse Deus para as pessoas. Alguém que representasse Deus para toda a humanidade. Melquisedeque não é bem um nome, ele é um título. Okay? Ninguém, de fato, sabe o nome desse homem. Só que, como nós lemos, ele significa, esse título, Melquisedeque, significa Rei da Justiça, Rei da Paz ou Rei da Plenitude. Ele tinha uma representação plena do que era o sacerdócio. Ele habitava em Salém, que Davi depois veio dizer que viria a ser Jerusalém, ok? Ou seja, uma alusão a Jerusalém. E Jerusalém era o quê? Era a representação do lugar de adoração do Deus vivo para todo o mundo da época. Todos que ouviam falar sobre Jerusalém já associavam, ok, lá naquele lugar é onde se adora a Deus. Lá naquele lugar é onde habitam os homens de Deus. Portanto, se eu quero adorar ao Senhor, se eu quero entregar alguma coisa de sacrifício ao Senhor, eu vou até lá. Então, os representantes de Deus na terra habitavam naquele lugar. Só que há uma coisa especial em Melquisedeque, que ele não era só um habitante qualquer, irmãos. Ele era o rei daquela cidade. E ele era o sacerdote. Nunca, ao longo de toda a história da descendência de Israel, houve um rei e sacerdote juntos, uma mesma pessoa. Sempre que um rei tentou ser sacerdote, conflito em Israel. Sempre que um sacerdote tentava ser rei, conflito em Israel. Leiam a história de Saul. Nunca houve. Portanto, quando há esse encontro, Melquisedeque, ele transfere o sacerdócio para Abraão, porém não transfere o reinado. Porque só um é rei sobre toda a terra. E se este homem representava Deus para todo o mundo, ele também era o rei que iria representar o reinado sobre toda a terra. E nenhum homem teria esse poder. Tanto é que quando Samuel fica triste porque o povo estava rejeitando Deus como rei para escolher um homem, Deus fala, não se preocupe porque eles me rejeitaram, não foste tu.
Então, Melquisedeque, no encontro de Abraão, ele traz pão e vinho. O que significa isso? O objetivo claramente não foi matar a fome de Abraão. A ceia do Senhor não é para matar a fome de nós, amém, irmãos? Isso era uma cerimônia na altura. Uma cerimônia feita para dar boas-vindas para alguém que estava adentrando a algo. Vejam só. Abraão, ele está entrando na herança de forma oficial. Ele agora seria chamado para um reinado sacerdotal. Tanto é que a Bíblia vai dizer que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Ele não só foi abençoado, como nós acreditamos ser abençoados para nós, mas ele entendeu que era uma transferência de bênção. Que todas as famílias que fossem alcançadas a partir dessa descendência, seria abençoada. E o que era a bênção, irmãos? Era a salvação em Cristo. Era encontrar-se com aquilo que poderia de fato dar vida a eles. Exatamente. Na missão, no legado que tinha dessa ordem, ele era o sacerdote do Deus Altíssimo e ele se tornou o reino de sacerdotes. Fazer parte do reino de sacerdotes. Só que agora já não seriam indivíduos, irmãos. Melquisedeque era o último da linhagem. E pelo povo ter rejeitado no Sinai, agora seria para um único povo. Estão entendendo até aqui? É importante história, irmãos. Sabe por quê? Porque aí a gente não fica inventando a roda, porque ela já foi criada. É importante nós entendermos o contexto para ver onde nós nos encaixamos na história. Então, Melquisedeque abençoou Abraão. A bênção significa transferência de autoridade, fluir de autoridade. A bênção é sempre hierárquica. Vocês leram isso comigo? Sempre do maior para o menor. Melquisedeque era maior que Abraão. Por isso é que Abraão entrega o dízimo de tudo. E o dízimo é sempre do menor para o maior. Então, Abraão entrega o dízimo de tudo, que isso significa o quê? Submissão. Ele se submete àquele chamado. Essa ordem é a mesma ordem, segundo Davi, do ungido de Deus, conforme nós lemos. Aquele que se assenta à direita do Pai. E ele não só vem de Deus, não só é o ungido de Deus, mas ele também tem um título que nenhum outro homem tem na terra. O mesmo que Melquisedeque teve. Ele é o sacerdote que representa toda a humanidade. Por isso que quando ele vem, morre na cruz, paga o alto preço e ressuscita, ele passa a receber esse título na íntegra. Todos os seus inimigos estão debaixo dos seus pés. E por isso ele se tornou rei. E não só, ele está à destra do Pai intercedendo por todos nós. Ele é o sacerdote eterno. Perpétuo. Por isso o autor de Hebreu vai dizer que Jesus, com o seu sacrifício, ele entra no templo celeste, no santo dos santos, e entrega a sua oferta a Deus, que era ele próprio. Por que ele pôde entrar, irmãos? Alguém que não é sacerdote podia entrar no Santo dos Santos? Ele pôde entrar porque ele era sacerdote. Não de linhagem humana, não só para um povo, mas para toda a humanidade, para mim e para você. Amém? Vamos ler Hebreus capítulo 7, 11 e 19. Nós vamos ver aqui a superioridade da posição de Melquisedeque. Diz assim: se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda a necessidade de se levantar outros sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. No caso, está falando de Jesus, né? Pois é bem conhecido que o nosso Senhor é descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro
quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Paramos no 17, vamos até o 19. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil, ou seja, estava alicerçada nos homens, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nós nos aproximamos de Deus. Amém? Então, Melquisedeque ele aparece na história, irmãos, antes da instituição pública das leis de forma escrita, okay? Um trabalho que depois foi realizado pela tribo de Levi, representado por Arão. E segundo a Bíblia, Melquisedeque aparece como uma figura superior a Abraão, conforme nós vimos, pois Melquisedeque aparece antes da lei instituída publicamente. Isso significa que a lei não é simplesmente um conjunto de regras, como o povo acreditava que era. A lei não tinha o papel de salvar o homem, como o povo acreditava que tinha. A lei não tinha o poder de transformar a natureza do homem, como eles acreditavam que tinha. Porém, a lei tinha origem eterna. E o Senhor vai dizer que a lei é santa, justa e boa. Isso é para nós entendermos o valor da lei. Isso acontece, então, muito antes das leis terem sido dadas para Moisés. E o que é a lei do Senhor? A lei do Senhor, irmãos, e ouçam isso, é a sua própria essência. É quem Ele é por natureza. Ele só expressa isso para que nós consigamos entender o que é o seu caráter. Portanto, uma coisa é certa, o Senhor nunca irá contra a sua natureza. Enquanto nós achamos que a lei foi abolida, o Senhor está dizendo, faz parte de quem eu sou. Você consegue ir contra a sua natureza, irmão? Você joga um peixe para viver na terra, vê o que acontece e me diz. Ele nasceu para a água. O Senhor não pode ir contra quem Ele é. Por isso a lei permanece sendo santa, justa e boa, porque ela reflete o caráter de quem Ele é. Portanto, por o homem não conseguir entender isso, muitos morreram no deserto, no Antigo Testamento. Muitos morreram no Novo Testamento. Em contraste com a natureza santa de Deus e a natureza pecaminosa do homem. Portanto, se em algum momento nós tentarmos pegar a lei do Senhor para obter algum tipo de salvação, o nosso destino é o mesmo, irmãos. Tostadinhos no inferno. Não tem para onde correr. Porque a lei não salva ninguém. O único que salva é Jesus Cristo. Então a lei nunca veio para salvar, mas para apontar para o que deveríamos nos tornar, iguais a Jesus. Todas as vezes que ela era usada fora da função, ela condenava o homem. E por ela ser santa, por ela ser eterna, ainda hoje ela permanece fundamental na minha vida e na sua. Porque ela continua apontando para um Deus que é santo e nos dizendo, torne-se semelhante a Ele. E o Espírito está dentro de você. Essa é a grande diferença. Porque Ele faz todo o trabalho por você. Por isso é que Ele vai dizer, quem me ama de fato, obedece os meus mandamentos. A lei do Senhor. Original Torá. É a lei do Senhor, irmãos. Não é sentimento. Eu amo o Senhor, eu gosto muito dele. Alice no País das Maravilhas. Não, é obediência. Não como um conjunto de regras como os fariseus faziam, mas por amor a Ele. Amor ao Senhor. Porque amar a Deus é renunciar quem você é, para se tornar quem Ele deseja que você se torne, igual a Jesus. Morra para você, irmão. Então nós temos muitas dificuldades de obedecer. Nós temos até aversão a se submeter. Aversão à palavra lei, regras, obediências, porque em nós ainda tem uma natureza, irmãos, que quer ser livre.
que na verdade é uma cadeia, mas ela nos dá a ideia de que nós devemos ser livres. E aí Jesus vem e arranca o poder que essa natureza tem de dentro de nós, para nos de fato fazer livres. E a liberdade em Cristo é ser escravo dele. Nisto nós somos verdadeiramente livres. Que Deus nos livre de usarmos a lei do Senhor para tentarmos encontrar algum tipo de salvação. Estarmos na igreja ou lermos a Bíblia pela conveniência do que vamos adquirir através do sucesso do nosso emprego, através de uma nova família, através das melhorias da nossa finança, de uma vida bem-sucedida. Que Deus nos livre disso. Porque Ele tem prazer em dar isso ao ser humano. Você não precisa cumprir um conjunto de regras para alcançar isso do Senhor. Que surja em nós a consciência de um santo temor. O mesmo que havia entre homens e mulheres ao longo de toda a história da humanidade. Porque, irmãos, nós não estamos só diante do Pai e do Salvador, nós estamos diante do Senhor. Senhor Criador. Jesus Cristo, neste momento, é a única coisa que nos livra de não sermos condenados. Está na nossa frente, todas as vezes. Porque o Deus do Antigo Testamento, ele permanece sendo o mesmo do Novo, tá, irmãos? A única diferença é que tem alguém na nossa frente, para que não sejamos fulminados. Tenta desviar a cabeça assim, para ver o que acontece. Ele é o único meio. Ele é o mediador. Ele nos salva todos os dias de nós mesmos. Então, criemos a consciência de como precisamos nos posicionar diante dele. No culto, quando nós estamos aqui reunidos, quando estamos diante da sua presença. Amém? Portanto, a lei do Senhor tem uma função e o Espírito a usa na medida da nossa maturidade. Quando você de fato começa a entender, sabe, clareza das coisas, você não usa. Nós estamos numa era do relativismo, né? Eu acredito uma coisa, o Bland outra, o Igor outra, o pastor outra. Tá tudo bem, vamos viver assim. Não, irmãos. O evangelho não é isso. Fujam dessas pessoas que ensinam isso. O Senhor tem uma verdade absoluta. Ele não divide, não existe meia verdade. Meia verdade já está fora. Ele é o único que detém a verdade. O relativismo está inundando as igrejas, inundando os nossos meios. E nós podemos viver cada um na sua paz, em harmonia. Tá tudo bem. Não, eu acredito nisso, ok. Eu não vou te repreender, não. Eu não vou te chamar a atenção, não. Fujam disso, irmãos. Vamos caminhar para o fim? Capítulo 7, versos 20 a 28. (7, 20 a 28). E isso não aconteceu sem juramento. Isso o quê? O sacerdócio de Jesus. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Mas ele, Jesus, se tornou sacerdote com juramento. Quando Deus lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Até o 28. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar o seu ofício. Eles vão morrendo, irmãos. Vão morrendo. Mas visto que vive para sempre, Jesus, ele tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. E de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecados, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez só, por todas,
uma só vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas o juramento, irmãos, aquilo que Deus falou, que veio depois da lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Isso aqui não é contraditório, tá bem? Não está dizendo que a lei foi apagada. Está dizendo da lei oficial na terra, porque a lei sempre existiu. Ele está dizendo que como o Senhor Deus jurou que o Senhor Jesus seria eternamente sacerdote, ele é superior à lei instituída na terra. Por isso a sua missão é ser mediador. Um intermediário entre Deus e os homens, congregar as nações a Deus. Por isso, ele nos dá a oportunidade hoje de aceitá-lo, irmãos, como único e suficiente Salvador e mediador. De voltar para ele, irmãos, de se reconectar com ele. Você que está tanto tempo sem abrir uma Bíblia, tanto tempo sem orar, sem falar com o seu Deus. É hoje que ele te dá essa oportunidade de voltar a ter um relacionamento com ele. De filho para pai, de filho com irmão. É hoje. É hoje, irmãos. Então, de certa forma, Jesus não poderia ser da tribo de Levi, porque ele vem incorporar uma missão muito superior. Nele seriam benditas todas as famílias da terra. Ele teria que ser um representante de Deus para todas as pessoas da terra, e não só para um único povo. Logo, a superioridade de Jesus, a supremacia de Jesus, de acordo com o que Hebreus está falando, mostra que ele é um sumo sacerdote muito melhor, que ele nos dá uma esperança muito melhor, uma aliança muito mais superior, uma promessa muito melhor, um sacrifício melhor, uma propriedade melhor, uma nação melhor, uma família melhor, uma ressurreição melhor, uma palavra melhor. Por isso ele é superior. Portanto, a ordem de Melquisedeque como elo de ligação com Jesus causa em todos nós efeitos. Todos nós somos afetados por isso. Não é porque ele é um homem misterioso que apareceu há milhares de anos atrás que não tenha nada a ver conosco. Ele causa efeitos em nós. Então eu quero falar 3 pontos para finalizar sobre isso. Portanto, vejam isso. Jesus primeiramente foi coroado rei, como eu falei para os irmãos, colocando todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Agora, ele transfere a autoridade, ou nesse caso, a missão sacerdotal para todos nós, judeus e gentios novamente, através do preço do seu sangue. Ele diz em Mateus 28, 18, 20, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, e façam discípulos. Ele transfere a autoridade. Você tem o direito legal de representá-lo para toda a humanidade. Quando um presidente não pode ir em uma reunião internacional, ele envia o vice-presidente. O que o vice falar é como se o presidente estivesse lá. É isso que você representa para Deus. Por isso é que quando ele institui a igreja de forma oficial em Mateus 16, ele vai dizer, tudo que ligares na terra será ligado onde? E tudo que desligares na terra será desligado onde? Porque você recebeu autoridade para isso. Você como igreja, irmão. Não sai por aí, fora do corpo, achando que você é o bambambam. E o que nos autoriza a fazer isso, irmãos? O seu sangue. Apocalipse 5, 9 e 10 vai dizer, digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem, não só dos judeus, mas de toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação, para o nosso Deus constitui-se o quê? Reino e sacerdotes. Vejam, a ordem de Melquisedeque lá atrás, ela tem uma pausa no povo de Israel, mas ela volta para Jesus, e quando ele morre, o seu sangue transfere isso para todos nós. Nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, com o direito legal de representá-lo em todos os lugares, no seu trabalho, no seu lazer, na sua família, nas suas férias, em todos os lugares, irmãos. E isso não é facultativo,
Porque quando ele fala ide, ele está dando uma ordem. Aquele que é filho entende isso. E ele diz, vocês serão um reino de sacerdotes. O que é reino? O que é reinar? É a extensão do ser de Deus. Ele está dizendo que o vosso reino, o reino de sacerdotes, quando vocês se reúnem, vocês têm o poder de ser enviados, e aonde vocês forem, vocês estão estendendo Deus. Como? Fazendo-o conhecido. Através das suas ordenanças, das suas leis, dos seus mandamentos e dos seus estatutos. Porque só há um meio de Deus descer na terra, é entendendo como Ele deseja ser adorado. Por isso é que Paulo, em Gálatas, vai falar, cuidado com o outro evangelho. O Jesus genérico. Resolve o mesmo problema, mas custa menos. E ele diz, quem quiser me seguir vai ter que perder tudo. Quem quiser achar a vida vai ter que perder a vida. Vai custar tudo, irmãos. Amém? Glória a Deus por isso. Vai diminuindo a intensidade. O pessoal está atento. Então, os efeitos do Melquisedeque. Primeiro, ele tornou-nos reis e sacerdotes. Então, houve uma causa, um motivo para Melquisedeque aparecer naquele momento e uma transição de autoridade. Primeiro efeito que causou em nós. Uma posição. Posiciona-te, irmão. O sacerdote, ele se posiciona. Ouçam isso. Quando Abraão ouve sobre a situação que havia ocorrido com o seu parente Ló, o que ele faz? Vou sentar aqui e vou esperar Deus prover alguma coisa lá para o meu parente. Não. Ele se posiciona. Ele chama os 300 melhores e vai. Quando Abraão se depara com Melquisedeque, ele não foge. Ele não faz dele alguém inferior, ele não quer saber daquela pessoa, ele se posiciona, ok, o que tu tens para mim? Porque ele viu que era alguém de Deus. Quando Deus chama Abraão para entregar a promessa, ele se posiciona. E aí Deus fala, agora sai da tua terra, deixa tudo que tem e vai. Para onde, Senhor? Ele pergunta isso. O sacerdote se posiciona. Posiciona-te onde você está. Você recebe aqui do Senhor para ser enviado, irmão. E se posicionar lá fora, no seu trabalho, onde você estiver, no trânsito, no mercado, na padaria, posiciona-te. O sacerdote, ele tem 3 funções. Ele ministra a Deus, ele ministra a igreja e ele ministra ao mundo. Ele ministra a Deus, ele ministra a igreja, ele ministra ao mundo. Não há aqui um jogo de palavras, é uma hierarquia. Ele ministra a Deus, fala do relacionamento, fala do devocional, fala do secreto, fala da minha intimidade com Deus. Ele ministra a igreja, fala do que o que eu tenho recebido de Deus, eu vou entregar para os meus irmãos. Vida de igreja. E aí sim eu sou enviado para o mundo. Essa é a hierarquia de Deus, irmãos. Essas posições, elas não são flexíveis. Não pense que você tem vida com Deus porque vem à igreja, ou ouve pregações no YouTube, ou vê a série The Chosen. Se nós não tivermos um relacionamento com Ele, fazer parte da vida da igreja, e se negligenciarmos a missão de Deus no mundo, através da nossa profissão, vocação, nós não temos parte com Ele. Duras são essas palavras, não é? No máximo, seremos simpatizantes do Evangelho. Quando Deus chama Adão, a mensagem é, volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, da minha presença. Independente se você pecou ou não, volta para aqui. Portanto, este é o lugar que o Senhor deseja. Volta, irmão. Renuncia o que está tirando o teu tempo com Ele. Para, joga fora, perde dinheiro se for o caso. Larga o pecado. Volta a ministrar ao Senhor. O que é ministrar a Deus? É o primeiro, não é o ministro. O que é o ministro? É o primeiro que se entrega, que se doa, que serve. Que serve, que se entrega, que entende, que busca. Não normalize, irmãos. Não normalize o fato de você não participar da vida da igreja. Isso não é normal, igreja.
Não normalize. E fingir que quando nós falamos aqui ou anunciamos isso, não é nada com você. Sabe como? Tá falando contigo lá. Não é normal. A nossa nova natureza, a natureza que Deus colocou em nós, pulsa pelo desejo de estar com os nossos irmãos. Porque nós somos um corpo. Um corpo. O corpo recebe o nutriente da cabeça. Não são membros espalhados. É o corpo reunido. A igreja do Senhor é o corpo, não é o membro. Amém, irmãos? Única forma de um membro estar fora do corpo é quando há mutilação. Deus é pai, né? Então, membro fora do corpo só acontece nesse estado. Então, não normalize o fato de você não participar de nada da vida da igreja. Se for dinheiro, irmãos, e eu vou ser bem sincero, se for trabalho, nós vamos orar para que Deus aumente as suas finanças, te dê um emprego onde você tenha mais tempo para que você tenha vida com a igreja. Se for seus filhos, nós vamos orar para que Deus faça ele crescer rápido, para que você traga ele para ter vida com a igreja. Independente do que você disser, nós vamos orar por isso. Porque não é normal. Não faz parte de quem você é. Se Deus não vai contra a sua natureza, e nós temos uma nova natureza, não faz sentido irmos contra ela também. Ponto 2. Posiciona-te, amém? Deus é pai, desculpa aí, gente. Ponto 2, entrega o que é de Deus para ele liberar o que é teu. O que Deus, ouça essa pergunta, o que Deus tem te dado, que é dele, que você precisa devolver para ele, para que ele confie a você uma missão? O que Deus tem te dado, que é dele, que você precisa devolver para ele, para que ele confie a você uma missão. Abraão entregou o dízimo de tudo. E não era tudo daquilo que ele tinha alcançado na guerra, irmãos. Era desde o início das suas peregrinações. E ele era muito rico. Pense o que é entregar toda a riqueza que ele tinha até então, ou parte dessa riqueza, para Melquisedeque. E eu sei que muitos de nós temos essa dificuldade de ouvir, entender essa palavra dízimo e etc. Mas segundo o que diz a palavra, dízimo é dado do menor para o maior. Dízimo é devolver para Deus o que é de Deus. Por isso os menores, quem é menor aí? Devolve para o maior. Não é você que gere as finanças de Deus, irmãos. Ele não te chamou para ser administrador, trabalhar na secretaria celestial. Você só tem que devolver. Pois ele tem nos dado para ver a nossa fidelidade sacerdotal. Se nós vamos continuar a dizer através das nossas ações que a saúde, o emprego, o sustento que temos só é possível por causa dele. E quando nós não entregamos o dízimo por causa da ganância do nosso coração, por nós continuarmos a achar que o salário do fim do mês que conquistamos com o nosso suor é nosso, nós vamos continuar a andar para trás. Portanto, e se você for se fiar, para a gente ir para o último ponto, de que o Novo Testamento não fala sobre dízimo, cuidado, irmãos. Fala sobre generosidade, é muito pior. Os caras vendiam tudo para dar para a igreja, irmãos. Tudo. Você quer vender tudo? Não é só 10%. Novo Testamento grita por generosidade. É muito mais do que nós damos em termos de dízimo. É você entregar uma cesta básica, é você ir lá pagar a conta de um irmão, é você, às vezes, fazer com que ele more na sua casa por um tempo, é você doar o seu carro para ele, é muito mais. Então não se fie no Novo Testamento, que vai ser ruim. Ponto 3 e final. O efeito Melquisedeque, ele faz com que nós sejamos a missão. Nós não só estamos em missão, nós somos a... Qual a vontade de Deus para a sua vida, irmãos? Vou revelar aqui algo celestial. Você se pergunta e que é uma crise existencial de todos. Qual a vontade de Deus para a sua vida? A sua própria vida. Tudo que Ele está fazendo ao longo da história da humanidade é te transformar à imagem de Jesus.
A vontade dele para a sua vida é que você seja essa pessoa, igual a Jesus. Não é sobre o que você está fazendo, ou o que irá fazer. É sobre quem você está se tornando. À medida que faz. Quando nós transicionamos, então, a ministração do Senhor, a igreja e o mundo, o Senhor está nos enviando para entregar o que temos recebido, igreja. Então, para nós orarmos, quero dizer o seguinte. Obrigado, Léo. Misericórdia. Só de não ter tossido já está bom. É o fogo aqui que está. Irmãos, ouçam isso. A igreja é o lugar mais seguro da terra. É onde você se frustra com segurança. É lindo aqui, irmãos. Todo mundo pensando diferente um do outro, pau quebrando entre nós, mas nós estamos seguros aqui. O Senhor não te chamou para te isolar. Ah, aquele irmão peca, aquele irmão fala mal, aquele irmão não sei o quê. É justamente aí que você tem que estar. O lugar de pecadores que estão num processo de remissão. Por isso a igreja é segura. Porque aqui o Senhor assegura. É Ele que está garantindo. Então, se você se isola, porque há irmãos pecadores, irmãos, sonde o seu coração, por favor. Porque se Ele está te dando a maturidade de entender que existem irmãos pecadores, então é você que tem que cuidar dessa vida. Até que essa pessoa tenha clareza do Evangelho. Nós não fugimos, nós não nos abstemos, nós não nos isolamos. Porque Jesus, no dia em que foi traído, Ele fez o que, igreja? Ele partiu o pão e partilhou. Oh, meu Deus, irmão. O dia que você for desolado, o dia que alguém falar mal de você, aqui dentro, entre nós, não estou falando lá fora. O dia que alguém falar algo que você não gosta, se alguém virar a cara para você, parte o pão e partilha. Continua. Vai até lá, irmãos. Vai até lá, vai até Ele. Partilha. Ele, quando foi traído, ele continuou na mesa com o traidor. Chamou de amigo. Ele beijou o cara. Partilha. Nós estamos num processo e talvez dure anos e anos esse processo. Mas nós vamos chegar lá, igreja, um ajudando o outro. Amém? Ser a missão. Nós não estamos em missão, nós somos a missão. Pai eterno, obrigado pela Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, que Teu Espírito traga-nos uma consciência, uma clareza do Teu Evangelho. Que nós possamos de fato abrir a Bíblia e entender quem o Senhor é, qual é a Tua vontade, para que quando nós estivermos aqui reunidos, nós possamos Te chamar e o Senhor vir. O Senhor de fato vir aqui. Ajuda-nos, Pai, nas nossas fraquezas, Espírito Santo. Tem compaixão de nós e continue a interceder por nós, pecadores. Para que nós possamos assumir a posição de sacerdotes do Deus Altíssimo. Possamos parar, deixar de tentar acharmos a nossa vida. E perder ela para que de fato possamos achá-la. Senhor, tenha misericórdia. Que essa palavra penetre o mais profundo dos corações, o mais profundo das mentes. Pela autoridade que o Senhor nos dá, como ministros do Senhor, nós enviamos a Tua igreja. De acordo com a Tua palavra, e eu me incluo nisto, Pai, que eu seja enviado pelo Senhor. Para que mais uma semana eu seja um sacerdote do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus te damos graças. Amém. Deus abençoe a igreja. Obrigado.